Então, pessoal, a gente parou na última aula da disciplina neste slide. Então, é, o- os materiais, então, que são risco químico lá no mapa de risco, ele é representado na coloração em vermelho, certo? E quem são essas substâncias químicas? Pode ser gases, líquidos e também sólidos, que possam estar contidos, então, em frascos, a qual vocês entrando em contato pode sofrer danos à saúde. Por quê? Quando então esses materiais químicos, né, esses químicos aqui que a gente está estudando, ele, quando em contato com o nosso organismo, seja um único contato ou contatos sucessivos, eles podem causar lesão à saúde. Como seria isso? Eles podem causar câncer, ou seja, se você se expor continuamente a esse tipo de material, boa tarde, Letícia. Você pode, então, quando em contato constante, você pode, ao longo do tempo, sofrer um processo canceroso, ou seja, desenvolvimento de câncer em decorrência do contato desse material. Porque eles podem, então, causar lesão no nosso organismo, posteriormente formando, então, esse processo cancerígeno. Alguns materiais também são corrosivos, ou seja, entrando em contato com a nossa pele ou com superfícies. Começou agora. Letícia, ele pode causar corrosão, ou seja, vai causar como se fosse uma espécie de derretimento, certo? Tanto na parte de um material ou também na nossa pele. Também eles podem ser irritantes. O que seria isso? Ele pode causar uma lesão irritante, como por exemplo, similar, por exemplo, a cebola. Um corte de cebola ele vai causar uma irritação nos nossos olhos que a gente acaba então lacrimejando. Isso é um tipo de irritação. Outros são tóxicos, outros também são teratogênicos. Só que esses teratogênicos, pessoal, juntamente com mutagênicos, eles podem fazer o quê? Podem fazer com que pessoas desenvolvam processos cancerosos ou fazer com que, por exemplo, teratogênico, uma mulher grávida, entrando em contato constante com esses materiais, ela possa, o seu feto pode sofrer uma mutação, certo? Ou a pessoa pode sofrer uma mutação na estrutura do DNA e essa mutação pode causar sérios danos à nossa saúde. Eles podem ser alergênicos, ionizantes, explosivos e também combustão espontânea, ou seja, entrando em temperatura ambiente ou sendo, por exemplo, manipulado de forma assim grosseira, agitando, ele pode também explodir. E aqui do lado, pessoal, eu tenho aqui para vocês algumas representações desses produtos químicos. Nesse primeiro aqui, a gente tem quem? Esse xizinho indica que uma substância ela é nociva, certo? Esse outro aqui diz que ela é inflamável, ou seja, exposição ao fogo, ela pode então ocorrer essa chama. E esse aqui diz que é comburente, ou seja, ele pode fazer com que haja uma maior quando se vier a pegar fogo, ele pode acabar aumentando essa chama, ele pode acabar fazendo com que ocorra uma maior combustão, ou seja, maior queima, por exemplo, do fogo, propiciando que esse fogo se espalhe mais rapidamente. Aqui nesse outro temos o que? Uma substância que ela no caso, deixa eu lembrar, ela é corrosiva, tanto corrosiva como para a pele, como também para materiais. Aqui é uma substância que pode ser conter radiação, ela pode ter essa radiação aqui. Aqui embaixo temos uma substância que ela é explosiva, ou seja, se ela sofreu se ela cair, né, por exemplo, ela está aqui dentro do frasco e cair esse frasco pode ocorrer uma explosão, ou se ela for agitada muito de forma brusca, ela pode também sofrer explosão. Temos aqui um material que pode ser então, tóxico, esse aqui é risco ao meio ambiente, no caso aqui nocivo ao meio ambiente, certo? A grande maioria das vezes, o que a gente está mexendo em laboratório, eles se classificam mais essa parte aqui, tanto de nocivo, inflamável, corrosivo e também pode ser tóxico para o nosso organismo. Em alguns casos, alguns são teratogênicos. Depende muito do tipo de material. Como a gente vai no laboratório, vocês, quando estiverem atuando no estágio ou profissionalmente, vocês vão utilizar reagentes. Esses reagentes que serão feitos para fazer as análises bioquímicas, por exemplo, eles são materiais que têm a precaução lá no rótulo dele, indicando todos os riscos que vocês poderão estar
expostos. Já os riscos biológicos, ele é representado na coloração marrom, como a gente está observando aqui em cima no mapa de risco, e ele tem esse símbolo aqui universal, esse símbolo aqui do risco biológico. Quando vocês observarem qualquer material, seja ele, por exemplo, um frasco ou um saco que contenha esse símbolo aqui, quer dizer que aqui dentro tem material biológico. Ou seja, possa ter esse material biológico pode ser, por exemplo, sangue, urina, fezes, escarro, exudatos, que ali dentro tem o quê? Tem micro-organismos que possam estar viáveis e, se entrar em contato com o nosso organismo, possa causar danos à nossa saúde. É por isso que devemos, então, durante a nossa atuação profissional, estarmos cientes desses riscos biológicos e como também fazer com que evitemos estar expostos, com isso minimizando qualquer contaminação. É por isso que dentro de um laboratório vocês devem estar sempre munidos, vestidos dos EPIs necessários, como por exemplo, estar utilizando luvas, jaleco, sapato fechado e também aquela calça comprida. Esses são materiais essenciais para evitar com que você se exponha os riscos que a gente vem falando aqui durante a nossa aula. Então, como que ocorre, como que a gente identifica quem são esses portadores desses riscos biológicos? Então, esses riscos biológicos podem ter quem? Pode ser quem? Pode ser pessoas, ou seja, as amostras biológicas que chegam ao laboratório possam ter esses riscos biológicos. Como, por exemplo, como eu já exemplifiquei, a amostra fecal, a amostra de sangue, urinária, são exemplos. Animais, esses animais eles possam possuir micro-organismos que possam ser transmitidos para os seres humanos, certo? Ele funciona, então, como uma espécie de reservatório. Objetos ou substâncias que também possam abrigar esses agentes nocivos, como, por exemplo, maçanetas, como ocorre, por exemplo, hoje na questão do coronavírus. A pessoa, ela acaba, então, espirrou e pegou na maçaneta. O que aconteceu? Essa maçaneta, ela ficou, então, contaminada. Contaminada por quê? Porque vai ter a presença desses agentes biológicos aqui presente. No caso do coronavírus, seria o vírus. O vírus, ele vai ter um tempo de viabilidade ali. Ou seja, o tempo que, se outra pessoa tocar aquela maçaneta e levar, por exemplo, a mão aos olhos, possa, então, ficar contaminado ou, por exemplo, levar a mão à boca. Isso é um tempo, mais ou menos cerca de 3 horas a 4 horas. Depende muito da quantidade de partículas virais que foi inserida nessa maçaneta. E essa transmissão, ela pode ser tanto de pessoa a pessoa, como de objetos, como a gente já viu também na outra disciplina de parasitologia. E como é isso? Essa transmissão poderia ser de forma direta, ou seja, a pessoa que possui, então, ou possui o agente, ele então transmite esse agente para as pessoas, sem vinculação de intermédio de um veículo ou vetores. Por exemplo, suponhamos que tem uma pessoa que tem um coronavírus, um exemplo hipotético, ela acaba espirrando em uma sala. E aquelas partículas do espirro têm milhares e milhares de partículas virais. Essas partículas virais estarão em suspensão no meio e as pessoas que ali se encontram possam, então, inalar aquelas partículas. E com isso ocorre, então, essa transmissão direta. Ou, por exemplo, aí como exemplificado na imagem, a pessoa acabou tossindo, ficou retido na sua mão essas partículas virais, ela tocou com aquela mão infectada, sem fazer higienização, em outra pessoa, e essa outra pessoa acabou, então, levando esse agente até o seu organismo. Isso é uma transmissão direta. Quando é uma transmissão indireta, é quando essas partículas virais, elas ficam, então, em objetos inanimados, conhecido, então, como fômites, ou seja, são objetos que não têm vida própria, que no caso são esses fômites. Como, por exemplo, maçanetas, torneiras, corrimões são exemplos de fômites, onde as partículas desses reagentes possam ficar aderidas e outra pessoa, ao tocar, pode acabar, então, se contaminando. Certo? E uma coisa também interessante é a questão da identificação, né, desses riscos.
como, por exemplo, a transmissibilidade do agente, ou seja, desse agente nocivo. A transmissibilidade dele é a capacidade de ser transmitido a um hospedeiro. Ou seja, de quantas partículas são necessárias para chegar em um hospedeiro e ali ele conseguir, então, inicialmente vai contaminar, depois vai ocorrer a infecção e, por fim, vai ocorrer, então, a doença. E também é importante entendermos a questão da patogenicidade do agente, que é a capacidade de causar doença num hospedeiro susceptível. A gente vê o quê? Que hoje em dia, no caso do coronavírus, tem pessoas que são naturalmente resistentes a esse vírus. Ou seja, a patogenicidade dele não é tão alta, porque não são todas as pessoas que vai causar a infecção. Já a virulência do agente é o quê? É quando esse virulência, entenda-se que é um termo utilizado tanto para bactérias, fungos, os protozoários, eumídeos e também para vírus. Não é um termo único para vírus. Esse nome virulência, ele dá o quê? Que é o grau de agressividade da doença quando instalada. Por exemplo, vamos dizer se o coronavírus ele fosse tivesse um grau de virulência muito alto, o que aconteceria? As pessoas, os hospedeiros da doença, acabariam morrendo antes de o vírus se propagar para outras pessoas. Ele seria muito virulento, ele causaria a morte praticamente quase rápida das pessoas. E com isso não ocorreria uma grande transmissibilidade. Um exemplo de um vírus que tem uma alta virulência é o vírus Ebola. O vírus Ebola, ele quando infecta o hospedeiro, ele causa a morte desse hospedeiro de uma forma muito rápida. E com isso, o hospedeiro ele tem uma acentuação muito grave dos sintomas, ele é isolado e ele acaba, como ele é isolado, ocorre então a não transmissão para outras pessoas. Por isso que quanto mais virulento é um agente infeccioso, mais rápido seria a sua contenção, porque seria mais fácil a identificação dos indivíduos que estão acometidos. Dando continuidade, a gente também tem que entender o quê? O que são as classes de riscos biológicos. A gente tem que entender isso porque, de acordo então, com a classe de risco, vai ser então as medidas de biossegurança que serão adotadas naquele local. Temos então, elas são divididas em 4 classes de risco, como a gente observa aqui, classe de risco 1, 2, 3, 4. E esse risco individual, a gente observa aqui também, risco de propagação à coletividade e formas, então, de profilaxia ou tratamento. E como é que é isso, pessoal? A classe de risco 1, ele tem um risco individual baixo, ou seja, são agentes microbiológicos que, quando adentram no nosso organismo, o que vai acontecer? A gente consegue combater aqueles indivíduos ou eles não causarão nenhuma doença na gente, certo? Eles não causarão nenhum prejuízo. Como, por exemplo, alguma bactéria, como, por exemplo, a lactobacillus. Lactobacillus, comumente, eles não causarão infecção, certo? E o risco de propagação para a coletividade, o que é isso? É o risco daquela pessoa que adquiriu aquele agente infeccioso transmitir para as outras pessoas, onde aquela pessoa reside, e dar continuidade à infecção. No classe de risco 1 é muito baixo, porque não ocorre. Por isso não existe formas de tratamento e nem profilaxia, porque não vai causar doença nas pessoas, desde que essa pessoa esteja com a sua imunidade funcionando corretamente, não sejam pessoas imunocomprometidas, certo? Já o classe de risco 2, o risco individual é moderado, ou seja, você, caso venha a se expor a esse agente infeccioso, você pode ou não desenvolver a doença, certo? E caso você venha a desenvolver a doença causada por aquele agente infeccioso, o risco de propagar para a coletividade também é baixa, visto que existem medidas de profilaxia para evitar com que aquela doença se instale, ou, quando instalada, existe, então, tratamento eficaz para ela. Tudo bem? E no nosso laboratório, e também, na grande maioria das vezes, vocês estarão expostos ao tipo de risco moderado,
como, por exemplo, os parasitas que são transmitidos pelas amostras fecais são classificados como, por exemplo, classe de risco 2. Já o classe de risco 3, já o risco individual já é elevado, ou seja, você tem que tomar precauções mais relevantes. Vocês têm que utilizar os EPIs necessários de acordo com a manipulação daquele agente infeccioso. Como, por exemplo, se esse agente for transmitido por via aérea, utilizar, por exemplo, uma máscara N95, utilizar cabines de biossegurança para evitar com que ocorra a inalação daquele agente infeccioso, certo? E o risco, então, de propagação, caso a pessoa venha a desenvolver a doença, é um risco moderado. E isso já chama um pouco a atenção, porque já pode ocorrer a propagação da doença para outras pessoas, e com isso, contaminando diferentes indivíduos. Como, por exemplo, o vírus do coronavírus. Ele tem um risco individual, ou seja, quando a pessoa está exposta, ela pode desenvolver a doença, porque o nosso sistema imunológico não consegue, então, combater aquele vírus inicialmente. E o risco, então, da pessoa transmitir para outras pessoas, a propagação para a coletividade, é moderado, ou seja, pode transmitir para outras pessoas. E as medidas de profilaxia ou tratamento nem sempre existem. Como, por exemplo, a gente viu que ainda hoje não existe um tratamento precoce para evitar com que a pessoa se contamine com esse vírus. No caso, seria uma forma, hoje, que está começando a existir, que é a forma então, de profilaxia, que seria a vacina. Já o risco individual 4, ele é elevado, ou seja, você pode ter, se entrar em contato com esse agente infeccioso, vai ter a contaminação. E esse risco de propagação para a comunidade também é muito elevado. E atualmente hoje não existe formas de profilaxia ou tratamento eficaz, como por exemplo o vírus do Ebola. O vírus do Ebola, pessoal, ele pode adentrar no nosso organismo através da via cutânea. Ele consegue, então, as partículas virais, ao entrar em contato, por exemplo, com a nossa pele, já é uma forma que a gente pode ficar contaminado. E essa pessoa que tem o vírus, ela já pode levar para outras pessoas. E hoje ainda não existe um tratamento eficaz para o ebola. É praticamente esperar com que o corpo do hospedeiro, da pessoa que adquiriu o vírus, ela consiga, então, combater a infecção e ficar curada. Do contrário, a pessoa acaba, então, sucumbindo, acaba, então, morrendo em decorrência do vírus. Tudo bem? E também, pessoal, existe uma classe de risco especial aqui, como, por exemplo, o alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no meio ambiente. Isso é um exemplo aqui no Brasil do caramujo africano. O que acontece? Esse caramujo ele foi introduzido no Brasil para fins comerciais. O que aconteceu? Ele seria utilizado como escargot, que é uma comida francesa. A pessoa acaba, então, consumindo esse caramujo de forma crua. Só que aqui no Brasil não houve muita adesão a esse tipo de iguaria. O que aconteceu? As fazendas que possuíam esses caramujos, no lugar de matar os animais, deixaram eles lá para a própria sorte. O que aconteceu? Eles acabaram, então, fugindo e se disseminando pelo Brasil. E quais são os prejuízos que eles podem causar no ambiente? Ele não, como ele é uma espécie exótica, ou seja, de outro país, ele não tem um predador natural. Logo, ele, quando introduzido no meio ambiente e podendo se reproduzir, ele vai se reproduzir de forma exagerada. Como ele não vai ter esse predador, ele não vai ter uma competição para sua sobrevivência. Ele vai conseguir, então, se reproduzir livremente. Outra questão que ele pode ser um vetor biológico de uma doença que está aqui no Brasil, que é no caso a esquistossomose. Ele consegue ser esse hospedeiro e facilitar com que haja a propagação da doença em outros locais que não tinha esse vetor. Por isso que é importante também esse entendimento, certo? E a gente vê também, pessoal, de acordo com esses tipos de riscos, temos os níveis de biossegurança. Esses níveis também são de 1 a 4, assim como as classes de risco.
O nível de biossegurança 1 ou NB1, ele local, ele trabalha com aqueles agentes do tipo biológico classe de risco 1, e esses locais, eles são o quê? Deve ser um local amplo para facilitar a locomoção das pessoas e também para facilitar a limpeza do local. As paredes do local e também os pisos devem ser construídos de um material resistente e impermeáveis. E esses resistentes para fazer a limpeza com produtos químicos e desinfetantes. Porque se for impermeável ou se não for tão resistente, eles podem acabar sofrendo corrosão. Também é importante que as pessoas ali dentro, quando estejam trabalhando, utilizem os EPIs necessários para a atividade a qual está sendo proposta. Já o nível de biossegurança nível 2 é aquele que trabalha com agentes de classe 2, risco 2, como, por exemplo, bactérias, alguns fungos e também protozoários e eumites. Eles ainda estarão nas suas formas ativas, nas suas formas infectantes para as pessoas. Se vocês não tomarem cuidados, por exemplo, não utilizar um EPI ou não utilizar as medidas de boas práticas laboratoriais, possam então ficar expostos e, consequentemente, pode desenvolver a doença. Já o nível de biossegurança 3, ele já requer um cuidado especial. As pessoas trabalharão com micro-organismos que possam ser transmitidos, né, da classe de risco 3, e, com isso, necessitam, então, de equipamentos mais sofisticados, como, por exemplo, cabines de biossegurança, aqueles EPIs mais elaborados, como a gente pode observar aqui, esse macacão, aqui na pessoa, que eles podem, quando serem inalados ou em contato com a pele, pode acabar sendo, então, infectando essa pessoa. Ou quando esse nível de biossegurança 3, ele também pode ser classificado quando o laboratório, ou, por exemplo, o hospital, tem uma grande demanda de agentes de risco 2. Devido à grande quantidade de amostras biológicas, ele já pode ser, então, denominado como nível de segurança 3. Em decorrência da grande quantidade de amostras que se classificam no risco 2. E, por fim, a gente tem aqui o nível de segurança 4, que é o mais elevado atualmente. A pessoa tem que utilizar um equipamento que impeça com que ela respire o oxigênio do ambiente. O que acontece? Ela vai ter um equipamento que vai ter um cilindro de oxigênio e o oxigênio que ela vai inalar, né, para fazer sua respiração vai ser através desse cilindro. E ela não vai ter contato com o ar do local, porque os materiais ali contidos, por exemplo, os agentes biológicos, se ela acabar apenas entrando em contato ou inalando, ela vai desenvolver a doença. Tudo bem? E com isso a gente finaliza nossa aula e o webinar. Se vocês tiverem dúvidas,